Hoje nossa análise se aprofunda nos capítulos 14 e 15 do livro de Números. Este é um momento crucial, um verdadeiro ponto de inflexão na jornada de Israel, bem na fronteira de Canaã. Nós vamos percorrer o relato de uma rebelião que desencadeou um julgamento divino implacável. Mas o que é fascinante aqui é o paradoxo. Em meio ao juízo, vemos também a provisão de Deus para a geração que ainda viria. É uma exposição, portanto, sobre a fragilidade humana de um lado e a soberana fidelidade de Deus, do outro. Tudo começa com um lamento, um som que se espalha por todo o acampamento de Israel. O relatório negativo dos 10 espias gera um desespero tão profundo que se transforma numa acusação direta contra Moisés e Arão. Pense nisso. O povo, a um passo de receber a promessa, expressa o desejo de ter morrido no Egito ou ali mesmo, no deserto. Eles estão, na prática, rejeitando o futuro que Deus havia preparado para eles. Então, o que acontece em Cades Barneia não é só mais uma murmuração, entende? Vai muito além disso. Transforma-se numa rebelião aberta, uma rejeição frontal, não apenas à liderança de Moisés e Arão, mas ao próprio plano de Deus. E a raiz disso tudo, medo e incredulidade. E aqui, o contraste de visões é total, é absoluto. De um lado, a comunidade pergunta desesperada: por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Eles enxergam o propósito divino como uma armadilha mortal. Do outro lado, Josué e Caleb, que viram a mesma terra, declaram: a terra é excelente, o Senhor está conosco, não tenham medo. Onde a maioria via gigantes invencíveis, eles viam pão, algo a ser conquistado com a ajuda de Deus. A situação chega ao seu limite. A rebelião atinge o ponto máximo. Em resposta a esse apelo de fé de Josué e Caleb, a comunidade se enfurece e ordena o apedrejamento deles. É o ato final de repúdio a Deus. E é nesse exato momento, quando a violência está prestes a explodir, que a glória do Senhor se manifesta visivelmente na tenda do encontro, para que todos os filhos de Israel a vejam. A intervenção divina é imediata e dramática. A partir daqui, a cena muda. O foco sai da multidão enfurecida e se concentra em um diálogo tenso e decisivo entre o Senhor e Moisés. É nessa conversa que o destino de uma geração inteira será selado. A intercessão de Moisés é notável. Ele não tenta defender o povo, dizer que são inocentes. Não, a estratégia dele é outra. Ele apela diretamente ao caráter revelado de Deus, lembrando ao próprio Senhor de suas palavras, de que ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. O clamor de Moisés é fundamentado não no mérito do povo, mas na fidelidade do próprio Deus. E Deus responde: sim, ele perdoa. Mas é um perdão que não apaga as consequências do pecado. E o veredito? O veredito vem encapsulado em um único e pesado número: 40. 40 anos de peregrinação no deserto. 1 ano para cada dia que os espias passaram explorando a terra. E essa sentença é detalhada, é implacável. Primeiro, a geração que se rebelou não verá a terra prometida. Segundo, seus corpos ficarão para trás, neste deserto. Terceiro, seus filhos, aqueles que eles temiam que se tornassem presas, esses sim herdarão a terra. Mas só depois de vagarem 40 anos, carregando as consequências da infidelidade de seus pais. A punição é precisa, simétrica. E no meio disso tudo, uma exceção. Apenas Caleb e Josué, por causa de sua fidelidade, são poupados do juízo. E como o povo reage ao ouvir essa sentença? Primeiro, com luto. Mas esse luto rapidamente se transforma em outra coisa, em presunção. Esse arrependimento superficial leva a mais um ato de desobediência, que vai terminar numa derrota trágica em um lugar chamado Horma. Numa tentativa desesperada de reverter a sentença, o povo decide, por conta própria, subir e lutar. Moisés avisa, ele diz claramente que isso é transgredir a ordem do Senhor, não se trata de fé, de jeito nenhum, é pura presunção. Eles simplesmente ignoram o aviso de que o Senhor não estaria com eles nessa batalha. A consequência, claro, é imediata e severa. O texto faz questão de ressaltar um detalhe crucial. Nem a Arca da Aliança, nem Moisés saíram do acampamento. Sem a presença manifesta de Deus, a coragem humana não serve para nada. A derrota em Horma ensina uma lição definitiva. A bênção e a vitória de Deus não podem ser forçadas pela nossa vontade. E então, de repente, a narrativa muda. O tom muda completamente. Depois do juízo pesado do capítulo 14, o capítulo 15 começa não com mais julgamento, mas com instrução.
Deus começa a legislar para o futuro, dando esperança para a geração que, um dia, herdaria a promessa. Preste atenção em como essa nova legislação começa, com uma frase que é pura promessa e esperança. Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Veja bem, o Senhor não está falando com a geração condenada, mas através dela para a geração seguinte. Mesmo no meio do deserto, cumprindo a sentença, Deus já está dando as leis para a vida na terra prometida. Isso é uma demonstração de que seu plano soberano não foi frustrado, a promessa continua de pé. E o Senhor começa a detalhar as leis sobre as ofertas de manjares, as libações de vinho que deveriam acompanhar os sacrifícios. E veja, isso não é só uma lista de regras ritualísticas. É, na verdade, o projeto de Deus para uma vida de adoração e comunhão lá na terra da promessa. É como um vislumbre da vida de gratidão que a nova geração deveria viver. E bem no meio dessas leis sobre adoração, a gente vê um vislumbre da graça de Deus. A lei reconhece que as pessoas podem pecar por ignorância, sem a intenção, e para essas transgressões, Deus estabelece um caminho de expiação, um jeito de consertar as coisas. E isso valia tanto para o israelita quanto para o estrangeiro que vivia com eles, reafirmando a misericórdia de Deus. Agora, para deixar bem clara a diferença, a narrativa nos dá um exemplo prático, um caso de transgressão deliberada, de desafio aberto. Um homem é pego recolhendo lenha no dia de sábado. E isso não é um erro acidental, é um ato público, um desafio direto à autoridade do mandamento de Deus sobre o descanso. O julgamento vem diretamente do Senhor e é severo. Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. A sentença estabelece uma distinção fundamental. Existe misericórdia para o erro não intencional, mas o pecado de mão levantada, a transgressão presunçosa, é tratada como uma afronta direta que contamina a santidade de toda a comunidade e da aliança com Deus. Chegando ao final do capítulo 15, o foco se volta de novo para o futuro. O Senhor institui um memorial físico, uma ferramenta prática para ajudar a nova geração a não cometer os mesmos erros da anterior. O grande tema aqui é a memória, a lembrança como base para a obediência. A ordem é para que os filhos de Israel coloquem borlas ou franjas nos cantos de suas roupas. É quase como um lembrete portátil. E o propósito é muito claro, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E mais, para que não sigam os impulsos do próprio coração ou o desejo dos olhos. É uma ferramenta visual, diária, para se lembrarem da aliança e se manterem consagrados a Deus. Então, ao final desses 2 capítulos, fica uma reflexão fundamental. A memória é essencial na vida com Deus. Lembrar do julgamento serve de alerta contra a incredulidade. E lembrar da promessa e dos mandamentos serve como um guia, um mapa para um futuro de obediência e fidelidade a Ele. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Nós agradecemos a sua atenção nesta exposição. Se essa análise te ajudou a refletir, nós te convidamos a se inscrever no canal e a compartilhar aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção neste texto. Que a palavra de Deus continue nos instruindo sempre.